Um minutinho, pessoal. Só desculpa aqui, não estava querendo aceitar, mas vamos lá. Então, hoje é a nossa quarta webconferência, né? E o nosso tema de hoje é oscilações e ondas, que é a unidade 4. Esse material está em 2 trechos do livro do Tipler, né, no volume 1. A parte de oscilações está da página 466 a 472, a parte de ondas é um outro capítulo, que é da página 501 a 514. Bom, os movimentos periódicos, né, eles... o que é um fenômeno periódico? É quando ele se repete, né, em intervalos de tempos iguais e de maneira idêntica. Então, a gente vai definir como sendo período, e aqui o período vai ser indicado pela letra T maiúscula,
Então, é o menor intervalo de tempo para a repetição desse fenômeno. Então, por exemplo, se a gente desprezar a resistência do ar e as outras forças dissipativas, né, a gente tem um pêndulo, como esse aqui da figura, né, e ele vai oscilar sempre da posição A até a posição B, né, ele está em movimento, repetindo a oscilação. Então, o fenômeno ele vai ser chamado de periódico, porque ele se repete em intervalos de tempos iguais. E o período, T maiúsculo, vai ser exatamente o intervalo de tempo que esse pêndulo, né, vai levar para ir do ponto A até o ponto B e voltar novamente à posição original, que é a A, exatamente como está na figura aqui. Então, isso que é o período. É o menor intervalo de tempo para a repetição do fenômeno. Um outro exemplo, se a gente desprezar aqui qualquer força, a força de atrito, né, a força de resistência do ar, que é chamadas forças dissipativas, a gente tem o bloco B aqui da figura, aqui, tá? Acho que você vê o cursor do bloco B da figura, ele está preso a uma mola M, tá? E vai executar um movimento periódico, né? O que vai ser o periódico? Vai ser o período que ele vai levar, o período do intervalo de tempo, né? Que ele vai levar para voltar à posição 1. Então, ele vai se movimentar sempre no sentido aqui, da direita para a esquerda, tá? A gente tem a origem aqui, você tem dois pontos assimétricos. Vamos comentar mais esse exemplo aqui, ó. O bloco e a figura, eles vão constituir o que a gente chama de oscilador harmônico. E a posição B aqui, do bloco, né, essa posição inicial aqui, ela pode ser dada com o auxílio de um eixo de abscissa x, que vai ser orientado sempre da esquerda para a direita, tá? Então, o eixo aqui, ó, x, vai ser sempre orientado da direita para a esquerda, tá? Aliás, da esquerda para a direita. Mas o bloco, ele está à direita do ponto O aqui, né, originalmente. Então, a abscissa x, ela vai ser positiva quando ela estiver à esquerda de O. E vai ser negativa quando ela estiver ao contrário. Então, o valor máximo que a abscissa x aqui vai assumir é o que a gente chama de amplitude A. Então, nas duas posições extremas do bloco, quer dizer, quando ela estiver no ponto A e menos A, a gente vai ter essa inversão de sentidos, né? Nessas posições, a velocidade é nula, isso é importante. E a gente vai considerar a aqui, que é a distância do ponto O até A, como sendo positivo. Então, esse sistema, que é chamado de oscilador harmônico, ele vai efetuar um movimento periódico, e o período T aqui vai ser o intervalo de tempo para o bloco efetuar uma oscilação completa, ou seja, de A até menos A. Nos fenômenos que a gente chama de como sendo periódicos, além do período T, a gente vai considerar uma outra grandeza, que é a chamada frequência, que a gente vai indicar pela letra F. Então, a frequência é o número de vezes em que o fenômeno se repete em unidades de tempo. Então, vamos diferenciar aqui. Período T é o intervalo de tempo para o bloco efetuar uma oscilação completa. E a frequência é o número de vezes em que o fenômeno se repete nessa unidade de tempo. Então, a gente vai ter assim, ó, o período T, né, T maiúsculo, e a frequência F vão se relacionar dessa seguinte maneira. O intervalo de tempo aqui, ó, a gente vai ter um período T, o período, né, que é executado em uma unidade de tempo. E o número de vezes que o fenômeno se repete do período vai ser uma. E a frequência vai ser o número de vezes por unidade de tempo. Então, se a gente pensar numa regrinha de 3 aqui, ó, você tem que F multiplicado por T vai dar 1. Né? Então, quem que é a frequência? É 1 dividido pelo período. Ou, da mesma forma, quem que é o período? É 1 dividido pela frequência. No sistema internacional, a unidade para frequência vai ser Hertz, né? E o símbolo é H maiúsculo Z, porque vem de um nome próprio, né? Que é esse físico alemão aqui, o Hertz. Então, se a gente pensar uma mola M aqui, ó, e essa mola M, ela tem uma constante elástica K, né? Ela vai exercer sobre esse bloco B aqui da figura, que tem massa M, então M é a mola, M maiúsculo, e M minúsculo é a massa aqui desse bloco. Vai exercer uma força elástica, você vai ver aqui, ó, que é a chamada lei de Hooke, que vocês já viram lá na física 1. E essa força elástica aqui, que a gente vai indicar como F índice X, vai ter sentido contrário ao do eixo orientado, porque o eixo está aqui, ó, da minha esquerda para a direita. E a força ela vai ser exercida aqui da minha direita para a esquerda.
tá? Mas ela vai ter o mesmo sentido, só vai ter sentido, vai ter o mesmo sentido, só vai ter direção contrária. Então, levando em conta os sinais aqui, ó, de x, que é o meu eixo orientado, e da força, a gente pode expressar aqui a intensidade dessa força elástica, que é a lei, que vocês já viram lá na física 1, a intensidade da força elástica vai ser menos a constante da mola multiplicado por x, né? Que é essa amplitude aqui. Quando o x for positivo, o que, que a gente vai ter aqui? Ó, x positivo e menos k negativo, você vai ter kx, fx aqui, você vai ter esse produto aqui como sendo negativo. Ou seja, a força aqui, quando o x for positivo, estiver orientado para lá, vai ter sentido contrário ao do eixo orientado. Agora, quando o x for negativo, a gente vai ter que fx, esse produto aqui, como x é negativo, você tem que menos k com menos x vai dar positivo. Então, a força elástica aqui vai ser positiva. Ou seja, a força vai ter o mesmo sentido do eixo orientado aqui no caso, que é positivo. Tá? Que é essa segunda figura, essa terceira situação aqui. Então, se a gente combinar a lei de Hooke, né, que a gente acabou de ver, que a força elástica é menos kx, com a segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração, então as duas é fx, eu vou igualar aqui, que menos kx é igual a mAx. Então, quem vai ser a minha aceleração? A aceleração vai ser menos k, que é a constante da mola, dividido pela massa da mola vezes o deslocamento. Só que a aceleração, vocês viram lá no cálculo, na física 1, eu posso obtê-la também, posso interpretá-la como sendo, como sendo a segunda derivada do espaço em relação ao tempo. A primeira derivada é a velocidade, a segunda é a aceleração. Então, eu posso dizer que a segunda derivada do espaço em relação ao tempo é menos k, que é a constante da mola, dividido por m, vezes x. Então, a aceleração, a conclusão, né, que a aceleração ela é proporcional ao deslocamento. Né? E o sinal negativo vai indicar para nós aqui que a aceleração e deslocamento, eles têm sentidos opostos. Então, essa relação é uma característica definitiva, que ela pode ser usada para identificar os sistemas que exibem aqui esse tipo de situação aqui, que é o movimento harmônico simples. Nesse movimento harmônico simples, a aceleração e, portanto, também a força resultante, elas são ambas proporcionais e opostas ao deslocamento a partir da posição de equilíbrio, dado essa nossa equação aqui. Então, se a gente pensar aqui, olha que interessante esse exemplo, ó, se a gente pensar aqui, se eu tiver uma caneta aqui, ó, um pincel atômico, né, uma caneta marcadora presa na mola, e o papel for puxado aqui para a esquerda, tá? E aí, enquanto o papel se move aqui com uma rapidez constante, a caneta ela vai traçar o deslocamento x em função do tempo. E aqui a gente vai escolher x como sendo positivo quando a mola está comprimida. Então, a gente pode obter experimentalmente aqui, ó, x versus t, né? Deslocamento em relação ao tempo com uma massa presa aqui, uma mola, no caso da caneta. Então, a equação geral aqui, olha só o formato aqui, ó, que isso aqui vai sendo, que a caneta vai sendo traçando. É uma curva, né? Que a gente já conhece da matemática, que é um cosseno. Então, isso daqui vai ser A, que é a amplitude, vezes o cosseno de ômega t mais delta minúsculo, onde A, ômega e delta são constantes. Então, o deslocamento máximo aqui, que eu vou chamar de x máximo do equilíbrio, é chamado da amplitude A, esse Azão maiúsculo. Tá? O argumento da função aqui cosseno, que é esse aqui, ó, que está dentro aqui, ó, então vai ser ômega t mais o delta, que é chamado de fase do movimento. E a constante aqui, ó, essa constante delta, é a constante de fase, que é igual à fase. Porque quando eu fizer t igual a zero aqui, ó, a constante de fase vai ser igual à própria fase. Tá? Então, só elucidando aqui, ó, se a gente tem apenas um sistema oscilante, nós podemos sempre escolher t igual a zero, né? O tempo aqui igual a zero, para que eu tenha o meu delta aqui igual a zero. Então, se a gente tiver dois sistemas oscilantes com a mesma frequência, mas com fases diferentes, a gente pode escolher que o delta seja igual a zero aqui, ó, no caso, nesse primeiro aqui, ó, eu coloquei o delta igual a zero para um deles, tá? Então, as equações para os dois sistemas vão ser aqui, ó, no primeiro eu escolhi que o meu delta é igual a zero, no segundo, no sistema completo. Então, se a diferença de fase aqui, ó, meu delta for zero, ou um inteiro 2π, que eu vou, pensando na trigonometria lá, que eu vou ter o meu ciclo completo, então a gente vai dizer que esses dois sistemas aqui, eles estão em fase. Agora,
Oi? Antes esse último, essa atividade que eu passou ali, meu Deus, fugiu o nome da palavra. Você colocou ali, é dx sobre dt. Esse t é ao quadrado e o d é ao quadrado? Aí, Aqui? essa fórmula. Esse Ah, d é ao quadrado e o t é ao quadrado ou não? é t ao Aí. quadrado, porque quando eu tenho a segunda derivada aqui, ó, se eu derivar o espaço uma vez, eu vou ter a minha velocidade, né? Então, eu Aham, vou ter dx dt. Se eu derivo de novo, a notação é del 2x, del t2. tá. Né? Não é que é ao quadrado, é a notação de segunda derivada. Então, que eu fiquei em dúvida se era 2, porque está muito grande esse número 2. Eu não sabia se era ao quadrado ou não era. Não, é a indicação de segunda derivada, né? É um expoente isso daqui, na verdade, né? Tá. Tá. Tudo bem? Então, ó, se aqui estava aqui, ó, voltando, se a diferença aqui, ó, de fase, ela for π ou um inteiro ímpar vezes π, que eu vou ter aqui na metade, né? Então, eu vou ter que os sistemas eles vão estar defasados de 180 graus. Então, esses sistemas podem estar em fase, né? Quando eles for múltiplo de 0 ou 2π, e se for um número ímpar, né, vezes π, um número ímpar, eles vão estar defasados, 180 graus. Então, essa equação aqui, ó, aí, aqui, ó, voltando aqui, ó, Renato, aquela própria equação lá, que a gente tinha lá, ó, a segunda derivada, né, do espaço em relação ao tempo, essa equação aqui, que a gente, o espaço, né, a cosseno de ômega teta, de ômega t, mais o meu delta, é uma solução. Por quê? Porque olha aqui, ó, aqui a gente vai dar para você visualizar melhor, ó. A velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo. E quem que é a velocidade aqui, né? Vai ser a primeira derivada do cosseno é menos seno. Então, vai dar menos A, ômega, né? Eu vou derivar a regra da cadeia, o que está lá dentro, vezes o seno de ômega t mais delta. Quando eu derivo isso aqui de novo, então eu vou ter a derivada da velocidade em relação ao tempo, que é a segunda derivada do espaço em relação ao tempo. Então, o que vai acontecer? Regrinha da cadeia aqui, ó. Vai dar a derivada do seno, é cosseno, né? Eu já tenho menos lá que vai ficar, só que eu vou derivar aqui dentro, regra da cadeia, eu vou derivar o argumento. Então, a derivada aqui em relação a t vai dar um outro ômega aqui, que multiplicado por esse ômega aqui vai dar ômega ao quadrado. Agora, se eu chamar todo esse termo aqui, ó, a cosseno de ômega t mais delta, se eu chamar isso daqui de x, tá? Então, eu tenho exatamente a minha equação inicial lá, onde quem que é a minha aceleração? Vai ser menos ômega ao quadrado x, e a x aqui também pode ser menos k sobre m vezes x, tá? Então, a gente vê que realmente é uma solução, né? A segunda derivada aqui é menos kx, menos k sobre m, né? K, a constante da mola, a massa vezes x. E se eu isolar aqui o meu delta, aqui, ó, o meu ômega, desculpa, eu vou ter raiz quadrada de k, que é a constante da mola, sobre m. Tá? Exatamente isso daqui. Então, agora, uma outra grandeza é a frequência angular, né? Essa frequência angular aqui, ó, em unidades radianos por segundo. Então, eu tenho aqui, ó, que a frequência angular, meu ômega t, vai ser 2π. Então, se eu isolar aqui o meu ômega, vai ser 2 θ 1 sobre t, que é o meu período. A gente usa muito isso daqui na resolução dos exercícios. Então, por exemplo, ó, você está sentado o exemplo 14.1 do livro. Se você está sentado numa prancha de surf, que sobe e desce ao flutuar sobre algumas ondas, o deslocamento vertical, no caso aqui, minha função do espaço, né? E como ela está deslocando verticalmente, então eu vou ter a variável y, é 1,2m cosseno de 1 sobre 2s mais π sobre 6. No item A, ele pede assim, ó, determine a amplitude, a frequência angular, a constante de fase, a frequência e o período do movimento. Então, todas essas coisas, mas é bem simples, porque ó, eu vou comparar a minha equação aqui, ó, aquela que a gente obteve lá atrás, y igual a cosseno de ômega t mais delta, para obter, comparando com a minha equação geral, aqui com a minha equação que foi dada no exercício, eu tenho que o meu A vale 1,2. Olha aqui, ó, só comparar essas duas equações.
o meu ômega, que é o termo que acompanha o meu T aqui, ó, vai ser 1 dividido por 2, que é 0,5 radianos por segundo, que é a unidade de frequência que a gente acabou de ver ali, né? E o meu delta aqui, ó, o meu delta vai ser π sobre 6, que é exatamente esse termo aqui que está dentro do argumento sozinho, π sobre 6 adiante. Então, a frequência e o período vão ser determinados a partir do meu ômega. Quem que é a frequência? Vai ser ômega sobre 2π. Né? Quanto que é meu ômega? 0,5, que eu acabei de ver aqui, ó, radianos por segundo dividido por 2π. Fazendo essa continha, né? Lembra a unidade de frequência é Hz? Vai dar 0,796 Hz, que eu posso arredondar para 0,08. 0,0796, que eu posso arredondar aqui, ó, como eu tenho 96 aqui no final, eu posso arredondar para 80 no final. E quem que é o meu período? É 1 sobre a frequência. Como eu terminei de calcular a frequência aqui, ó, eu poderia usar 0,08 aqui também. Eu usei sem arredondar. Então, vai dar 12,6, que eu arredondei aqui para o final, que vai dar a frequência dada o período, né, aliás, é dado em segundos, né? Então, é 13 segundos, que é o tempo que ele leva para percorrer o movimento completo. Depois ele pergunta aqui no item B, onde é que está a prancha em t igual a 1 segundo? Simplesmente eu vou pegar a minha equação do espaço aqui que ele me deu e substituir o t por 1 segundo. Aí esse aí fazendo continha, né? Fazendo essas continhas, a gente pode usar a calculadora, vai dar 0,62 metros. Então, quando a prancha, onde é que vai estar a prancha depois de 1 segundo? Simplesmente a gente substitui aqui, eu vou ter que ela vai estar em 0,62 metros. Depois ele pergunta assim, determine a velocidade e a aceleração como funções do tempo t. Né? Como é que eu vou obter a velocidade e a aceleração? É exatamente isso que a gente viu. Olha lá, eu tenho a minha equação aqui, ó, do espaço. Se eu derivar ela uma vez, né? E aqui a dica é sempre derivá-la genericamente e depois sair substituindo as constantes. Eu vou obter, se eu derivar o espaço em relação ao tempo uma vez, eu vou ter velocidade. Então, derivando aqui o espaço em relação ao tempo, ó, a minha equação geral é a cosseno de ômega t mais delta. Derivando isso daqui uma vez, a derivada do cosseno é menos seno, então vai dar menos seno, ou menos aqui, ó. E eu tenho que derivar o argumento lá, porque eu estou derivando em relação a t, regra da cadeia. Vai sair um ômega aqui para fora. Então, vai ser menos ômega A seno de ômega t mais delta. Substituindo aqui, porque eu tenho isso daqui lá do início, né? Substituindo, só fazendo as continhas, vai dar exatamente essa expressão. É só uma substituição direta aqui, ó. Né? Não tem muito problema. Substituindo aqui. Aqui a única continha que eu vou fazer é ômega vezes a amplitude. E para obter a aceleração, eu vou derivar essa expressão que eu obtive aqui da velocidade. Só que eu sempre recomendo, porque você pode perguntar mais de um termo, mais de uma vez, né? Eu sempre recomendo você derivar a genérica, fica mais fácil, você precisar substituir para 2 valores diferentes. Então, você vai ter aqui ó, a derivada da velocidade em relação ao tempo. Velocidade é essa expressão que a gente acabou de achar aqui, que é menos ômega A seno de ômega t mais delta. E se eu derivar isso aqui de novo, a derivada do cosseno, do seno é cosseno, eu já tenho um negativo lá, eu vou usar a regra da cadeia aqui dentro do argumento, vai sair um ômega aqui, que ômega vezes ômega vai dar ômega ao quadrado. Então, eu vou ter aqui ômega ao quadrado, substituindo, vai dar menos, que está lá, 0,5 ao quadrado, 1,2, substituindo, eu vou obter essa expressão aqui, 0,3 cosseno desse valor. E no item D, ele vai perguntar assim, ó, determine os valores iniciais da posição, da velocidade e da aceleração da prancha. Então, eu vou fazer t igual a 0, né, em cada uma dessas expressões. Na expressão inicial, né, que é aquela que o exercício me deu lá, fazendo t igual a 0, eu vou obter meio de cosseno de π sobre 6. Aí, só fazer a continha aqui, vai dar 1,4, que eu posso arredondar aqui, né, aproximar para 1 metro. A velocidade inicial eu vou substituir nessa expressão aqui, ó, o tempo. Então, eu vou ficar com o tempo aqui vai ser 0, eu vou anular aqui. Então, vai ficar 0,6 vezes o seno de π sobre 6, que vai dar a velocidade inicial menos 0,30 metros por segundo. E a aceleração inicial, para t igual a 0, eu vou fazer t igual a 0 nessa expressão que a gente acabou de determinar aqui. Então, eu vou ficar com menos 0,30, que está aqui, cosseno de π sobre 6, que vai dar menos 0,26 metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração. Tudo bem?
No movimento harmônico simples, que é isso que a gente está vendo aqui, o tempo para um corpo ir da posição inicial para o equilíbrio não vai depender da amplitude, mas apenas da massa e da constante da mola. Então, como os dois corpos aqui têm a mesma massa e a mesma mola, eles vão chegar ao equilíbrio, que é o ponto do equilíbrio, que está nesse pontilhado aqui da figura, no mesmo tempo. Mesmo que um deles tenha sido deslocado o dobro da distância inicial, como no caso da figura aqui. Então, o corpo com maior amplitude percorre mais espaço, mas também se move com mais velocidade proporcional, compensando a diferença de percurso. Então, anotem isso aqui que é importante. No movimento harmônico simples, o período é independente da amplitude. Vou repetir. O movimento harmônico simples, o período é independente da amplitude. Né? Então, o exemplo 14.2 do livro vai falar assim, ó, um corpo vai oscilar com uma frequência angular aqui de 8 radianos por segundo. Quando t for igual a zero no tempo inicial, né, o corpo vai estar a 4 centímetros e com uma velocidade inicial de menos 25 centímetros por segundo. No item A, ele vai dizer assim, determine a amplitude e a constante de fase do movimento. A gente vai ter o seguinte, ó, que a posição e a velocidade inicial, eles vão estar relacionados com a amplitude aqui, a constante e o delta, né? Pela aquela equação que a gente já viu, x de t vai ser a cosseno de ômega t mais delta. E a velocidade, ela é obtida derivando a velocidade em relação ao tempo, a posição em relação ao tempo. Então, vai ser a derivada. Por isso que eu falo que é sempre importante a gente derivar, porque a gente vai estar toda hora usando, né, isso daqui, então derivar de maneira genérica. A gente acabou de ter essa expressão ali atrás, ó, né? A derivada do cosseno é menos seno, então vai dar menos, e aí eu vou aplicar a regra da cadeia, vai vir um ômega aqui, que é constante, então vai ser menos ômega A, o seno de ômega t, mais delta. Quando t for igual a zero, a gente tem que a velocidade, que a posição e a velocidade vai ser dado por... Então, vou fazer t igual a zero, vai dar cosseno de delta, e a velocidade inicial, aqui, ó, vai ser menos ômega A seno de delta. Então, se a gente dividir essas duas expressões aqui, ó, a gente acabou uma pela outra, como eu indiquei aqui, ó, a velocidade por x0, a gente vai anular a amplitude, então eu vou ter, e vai ficar menos ômega, tá? E aqui eu tenho seno sobre cosseno, eu tenho, na verdade, tangente. Tudo bem? Seno sobre cosseno é tangente. Então, aqui, só que quem que a gente quer descobrir aqui, ó? A gente quer descobrir exatamente o delta, né? Então, o delta aqui nosso, lembra lá? Eu vou, como eu tenho a tangente de delta, eu não quero a tangente de delta, eu quero delta. Então, eu vou usar o arco tangente, a tangente é menos 1. A calculadora faz isso aqui bem tranquilo, né? Então, vai ser o arco tangente, né? A inversa da tangente é menos 1, dessa expressão que eu tenho lá, ó, que é menos a velocidade inicial sobre ômega vezes a posição inicial. Substituindo todos esses valores que eu tenho, a velocidade inicial é menos 25, a frequência angular é 8 e a minha posição inicial é 4, né? Então, fazendo essa continha aqui, ó, e aí a calculadora, isso aqui vai dar um termo, e aplicando a tangente, isso aqui a calculadora faz, né, a tangente inversa, né, o arco tangente, vai dar 0,663 radianos, que eu posso arredondar para 0,66 radianos. E a amplitude, que é o A aqui, ó, eu posso usar qualquer uma dessas expressões. No caso, eu vou usar do x0 aqui, ó. Então, a amplitude vai ser x0, quanto que é meu x0? É 4, que é a posição inicial, dividido pelo cosseno desse ângulo aqui que eu acabei de calcular, né? Que é o meu ângulo de fase. Então, vai ser cosseno de... Aqui eu usei sem arredondar, né? Porque poderia ter usado 66. Então, vai ser 4 sobre o cosseno de 0,63. O cosseno de 0,663. Fazendo essa continha aqui com a calculadora, eu tenho que a amplitude vai valer 5,1 centímetros. No item B, ele quer o seguinte, quer que escreve x em função do tempo. É fácil, né? Eu vou substituir na minha equação original. X de t vai ser A, acabei de calcular a amplitude ali, ó, 5,1, o ângulo de fase aqui, ó, 66, e eu tenho a minha frequência angular que ele me deu, que é 8. Simplesmente eu vou substituir, uma substituição direta, os valores que eu obtive aqui no meu item A. Tudo bem? E aí, falando um pouco de onda, ó, onda, que é uma continuidade natural desse assunto, por isso que até no livro vem na sequência, a onda é o movimento de uma perturbação que se propaga através de um meio elástico, né, transportando energia sem transportar matéria. Então, nessa figura aqui, ó, a gente tem duas pessoas segurando uma corda,
E um deslocamento aqui dessa pessoa de camisa verde, aqui ela vai gerar o que a gente chama de pulso, e a propagação desse pulso vai ocorrer ao longo da corda aqui, caracterizando a onda. Então, esse pulso que é a nossa onda, ó, né, já tem essa amplitude que está indicada aqui por rosa, aqui, né? E no sentido aqui da pessoa de verde para a pessoa de camisa branca. A mão da pessoa movimentar a extremidade vai constituir o que a gente chama de fonte da minha onda. A corda vai ser o meio em que a onda se propaga. E a corda não vai apresentar modificação, né? Quando vai passando o pulso por ela. Quando uma parte é atingida pelo pulso, ela se desloca para cima e em seguida para baixo, como na figura aqui, ó. E o movimento da partícula P, que é esse pontinho aqui, ó, da corda, ao ser atingida pela onda, ela vai se movimentar para cima e para baixo, numa direção perpendicular de propagação da onda. Então, o fato da partícula P aqui se movimentar indica que ela recebeu energia da onda. Então, também a partícula P não acompanha a propagação da onda. Então, por isso que não tem transporte de matéria. Tá? Isso é importante no movimento angular, movimento ondulatório. Então, se a gente pegar uma mola aqui, ó, helicoidal, né, na forma de hélice, ela pode ser usada para demonstrar a existência de diferentes tipos de onda, né? Se a extremidade dessa mola aqui, ela for movimentada para cima e para baixo, como no caso aqui à esquerda, a gente vai ter o que a gente chama de uma onda transversal. Então, o que é uma onda transversal? É quando a extremidade aqui, ó, ela é movimentada para cima e para baixo. Por outro lado, quando ela é movimentada para frente e para trás, como se fosse uma sanfona aqui, né, a direção de vibração, olha só, na horizontal, então eu tenho uma onda longitudinal, que é também chamada de onda de compressão, porque eu posso comprimir ou espalhar. Então, os dois tipos de onda transversal, quando a direção da vibração ela é na vertical, e quando a direção da vibração aqui é na horizontal, eu tenho uma onda longitudinal, ou então uma onda também chamada de compressão. Então, o pulso numa onda, ele pode ser descrito como uma função y de f de x no instante inicial. Então, olha só na figura aqui, ó, com o passar do tempo, ó, olha só, esse pulso, como a gente viu na figura inicial, ele vai se mover ao longo da corda sem mudar de forma, ele só está mudando espacialmente. Então, como é que é a forma geral disso daí, ó? Y, né, que é o deslocamento aqui, vai ser x menos vt, indicando que ele se propagou aqui no sentido positivo de x. Se o pulso ele se move para a esquerda, né, então eu vou ter mais vt, né, indicando que a minha propagação foi no sentido de menos x. Em ambos os casos aqui, ó, a forma do pulso, olha só, as minhas duas figuras aqui, permaneceu a mesma. O que mudou? Apenas a posição que variou com o tempo. Tá? Então, por isso que a rapidez da velocidade, da velocidade é a velocidade de propagação da onda. E ela vai ser sempre positiva. E quem que vai ser a expressão que é chamada de função da onda? Y igual a x menos vt, que é o argumento da função. Numa corda, essa função vai representar o deslocamento transversal. Em ondas sonoras, né, pode representar o deslocamento longitudinal das moléculas, do ar ou da pressão. E as funções de onda, elas são soluções da equação da onda, né? Que é uma equação diferencial que pode ser deduzida a partir das leis de Newton. Então, a rapidez de uma onda, ela depende das propriedades do meio, né, onde ela está se propagando, e não do movimento da fonte. Então, por exemplo, a velocidade do som vai depender do ar, e não do movimento do emissor, né, da onde está se propagando, né? E uma corda, né, as ondas se propagam mais rapidamente, como naquele exemplo inicial, quanto maior for a atração e quanto menor for a massa da corda. Então, para pulsos de uma corda, né, a rapidez aqui, ó, da onda, né, que é o V, pode ser dada por essa formulinha, que é a raiz quadrada da tração da corda, que é esse RT, sobre μ, que é a massa linear, né, a massa por unidade de comprimento. Tudo bem? Então, um exemplo aqui, ó, aqui nós estamos falando de movimento oscilatório, então já estamos no capítulo, é outro capítulo, né? Os outros exemplos eram 14, né? 14.1, 14.2, aqui nós estamos no início do capítulo 15 do tipo. É por isso que o exemplo aqui é 15.1, a numeração está correta, tá? Olha que interessante esse exemplo, ó. Você tem uma lagarta, tá bem miudinha aqui, vocês conseguirem ver, ó, tá bem na esquerda aqui, ó, em verdinho aqui, ó. Uma lagarta, ela vai se deslocar ao longo de uma corda esticada num varal. A corda tem 25 metros de comprimento, 1 quilo de massa,
e é mantida esticada por um bloco que está pendurado, esse bloco aqui, ó, de 10 quilogramas. A pessoa aqui, né, o livro chamou a personagem aqui de Vivian, né, ela vai segurar o seu maiô a 5 metros da extremidade. E vai observar a lagarta, bem interessante esse exemplo, né, a 2,5 centímetros da outra extremidade, que é isso aqui, ó, está indicado na figura. Ela vai puxar a corda e vai gerar um pulso de 3 centímetros, que é esse pulso aqui, ó, está do lado da mão esquerda dela. 3 centímetros de altura em direção à lagarta. Sabendo que a lagarta se move a uma velocidade de 1 metro por segundo, a pergunta é a seguinte: ela vai conseguir alcançar a extremidade esquerda do varal antes do pulso atingi-la? Tá? Bem interessante esse exemplo aqui. Então é o seguinte, ó, a rapidez do pulso, que a gente acabou de ver, ó, depende da tração e da massa linear, né? Então, se a gente substituindo aqui, ó, essa continha, a gente vai ter que a rapidez aqui, ó, vai dar 49,5 metros por segundo. O pulso, ele vai percorrer 20 metros, que é a distância lá, né, que ele te deu lá, né, até a extremidade mais distante. Então, o ΔT aqui, ó, vai ser 20 dividido pela velocidade, né? Então, vai dar 40 segundos. Como a lagarta precisa percorrer 2,5 centímetros, que é a distância que ela está da extremidade lá, a velocidade dela ali, né, que é de 1 metro por segundo, então a velocidade dela é 2,54 centímetros por segundo, e ela vai levar 0. Que esse delta T' aqui é o deslocamento, o tempo que a lagarta vai usar, né? 0,98. Então, olha só, como o pulso lá, o tempo da lagarta, que a lagarta vai levar aqui, é maior, né? Que o tempo que levaria para chegar lá, a lagarta não vai. Né, o tempo que ela levaria para chegar no extremo é 0,98, só que o pulso vai chegar lá em 40 segundos, então a lagarta não consegue chegar à extremidade antes do pulso alcançá-la. Conclusão, a lagarta vai ser deslocada, né? Ela vai cair do varão, que acho que era o objetivo aqui da dona Vivian aqui. Tudo bem? Um outro exemplo, ó, 15,2, é o seguinte: eu tenho ondas oceânicas superficiais, né? Elas existem devido à gravidade, que são chamadas de ondas de gravidade. Essas ondas, é uma classificação isso daqui, né? São chamadas de ondas rasas. Quando é que uma onda vai ser rasa, né, no oceano? Quando a profundidade da água é menor que a metade do comprimento da onda. Então, a rapidez das ondas de gravidade vai depender da profundidade, e vai ser dada pelo seguinte: a velocidade vai ser raiz quadrada de GH, tá? Onde H é a profundidade. Isso aqui é só a definição. Agora vem a pergunta: ele vai considerar uma onda no mar aberto com profundidade de 5 quilômetros, tá? E comprimento de onda de 100 quilômetros. E ele vai perguntar qual é a rapidez dessa onda e se ela pode ser considerada rápida. Então, a rapidez da onda, conforme ele deu aqui, ó, vai ser a raiz quadrada da aceleração da gravidade vezes a altura. A aceleração da gravidade a gente vai considerar, para ser mais exata, 9,81. A altura aqui, que ele te deu aqui é 5 km, a gente tem que trabalhar com metro, porque a unidade aqui no sistema internacional é metro por segundo, 5 km é 5.000 metros. Então, a gente vai obter aqui, substituindo, 9,81 vezes 5.000, externa a raiz quadrada, vai dar 221 metros por segundo. Se eu passar para quilômetros por hora, né, que eu multiplico por 3,6, vai dar 797 quilômetros por hora. Então, isso que ele perguntou aqui, né, qual é a rapidez dessa onda. E agora, essa onda pode ser considerada rasa, né? Uma onda é considerada rasa se a profundidade for menor que a metade do comprimento de onda. Isso que está aqui no enunciado, né, a definição. Então, como o H, que é a minha profundidade pelo comprimento de onda, ó, vai dar 5 km dividido por 100 km, que é o dado que ele me deu aqui, é o comprimento da onda, 5 km, vai dar 1/20. E a profundidade, então, vai ser muito maior que λ/2, muito menor, desculpa. Então, consequentemente, né, eu tenho que essa onda ela pode ser considerada rasa. Tá? Bem interessante esse exemplo aqui, porque vem com uma definição do enunciado. Então, quando uma extremidade de uma onda ela é esticada, né, uma onda esticada é sacudida para cima e para baixo, de forma periódica, a gente vai ter o que a gente chama de onda periódica, que é exatamente o que está representado aqui. À medida que essa onda se propaga pelo meio, todos os pontos vão oscilar para o mesmo período. Então, o que vão ser ondas harmônicas? É o tipo mais simples que a gente tem de onda periódica. Qualquer onda pode ser descrita como uma superposição de ondas harmônicas, o que torna o estudo do movimento harmônico fundamental, né, essencial para compreender o movimento ondulatório.
Uma onda harmônica, cada ponto do meio aqui, né, vai exercer o que a gente chama de movimento harmônico simples. Se a extremidade da corda estiver ligada a algo que vibra aqui, né, que oscila harmonicamente, a gente vai ter esse formato aqui, ó, que é um senoide, né? Por isso que as ondas são chamadas de senoidais. E a forma da onda, da onda é senoidal, e a menor distância aqui, após o qual a onda se repete, vai ser a distância aqui entre duas amplitudes, né, entre duas cristas, que é o comprimento da onda, que é o nosso lambda aqui, tá? Então, enquanto a onda se propaga ao longo da corda, cada ponto vai oscilar para cima e para baixo, como a gente viu no gráfico aqui, perpendicularmente à direção de propagação, no que a gente chama de movimento harmônico simples, né, com frequência F, que vai ser a mesma frequência do equipamento que está vibrando lá. Num período T, a onda vai avançar com comprimento de onda lambda, né, de modo que vai ser a nossa velocidade? Vai ser lambda sobre T, e aí a gente tem que 1 sobre T é a frequência, então vai ser a frequência vezes o comprimento de onda. Então essa relação aqui é válida para todas as ondas periódicas. E o deslocamento da onda, ele pode ser descrito dessa forma aqui, y de x vai ser a, que é a amplitude, o seno de 2π, porque é periódico, x sobre lambda, que é o comprimento o comprimento de onda, vezes o nosso delta, né? Em que a aqui é a amplitude, lambda é o comprimento da onda e o delta minúsculo, que é nosso ângulo de fase, é nossa constante de fase, que vai depender da escolha da origem, que por isso que eu tenho esse 2π. E essa expressão aqui, ela pode ser escrita de uma forma mais simples, ó, dessa forma aqui, eu posso substituir aqui o meu 2π sobre lambda por k, e aí essa expressão nossa vai ficar a seno de kx mais delta, tá? Que é a nossa expressão aqui, o deslocamento da corda aqui para um movimento harmônico simples. Pessoal, então, o assunto aqui, né, que a gente acabou de ver, são oscilações e ondas, tá? Então, estão nas partes, conforme a gente disse lá no início, da página 466 a 472, oscilações, e da página 501 a 514, a parte de ondas, tem o começo de cada capítulo. Os exercícios propostos, então, tem um pouco, né, a primeira parte dos exercícios aqui, ó, o grupo LN é relativo ao movimento oscilatório, e os grupos NOP relativo ao movimento, à questão do movimento de ondas, que é isso que a gente acabou de ver aqui. Eu vou suspender aqui o compartilhamento de tela. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, pessoal. Vocês gostariam de comentar alguma coisa que não ficou clara? Esse assunto é bem teórico, e a gente tem que ficar atento àquelas constantes ali que vão ajudar muito a gente na hora de resolver os exercícios. Os exercícios não são difíceis, viu, Renato? Pode ficar tranquila, são simples, são imediatos, tá? Então, relativo a essa quarta unidade, vocês têm aqueles exercícios que estão lá no guia de estudo, lá, né? No manual de ensino, que estão propostos, que é o que vocês têm que postar lá, e depois não esquecer de fazer a avaliação final, né? Que eu chamo ali de avaliação presencial, mas na verdade ela é online. Professor, Oi? você poderia fazer um exemplo prático, por exemplo, aquele da onda, por exemplo? Hum. Porque, assim, quando a gente vê um exemplo, eu sou matemática, eu não sou muito da física. Não é muito diferente, né, na hora de... Mas as regras é um pouco diferente e as fórmulas também. Mas eu gosto de ver um exemplo, quando a gente vai fazer um exercício, em exemplo, porque quando eu vejo alguém fazendo, eu aprendo vendo. Então, mas você acompanhou esse nosso aqui? Pô, aqui do céu eu tô vendo, mas assim, eu vi a sua leitura da parte teórica ali, mas eu queria que você visse, eu queria ver fazendo um exercício do zero, entende? Então eu posso providenciar aqui, eu coloco o link, tudo bem? Porque eu não estava... se eu fizer aqui, não vai ter como eu te mostrar, porque eu não tenho onde
Tudo bem? O senhor não tem aquele aplicativo que vai escrevendo ali na lousa? Eu não tenho aqui. Eu vou preparar e eu envio, pode ser? Tá. Mais alguém, pessoal? Bom, então eu coloco à disposição, pessoal. E qualquer dúvida, tamo aí, tá? Não desistam, hein?